Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre meninges encefálicas e algumas hemorragias intracranianas. É logo depois da vinheta. Bom pessoal, vamos começar entendendo o que são as meninges. As meninges são membranas, são envoltórios que protegem o encéfalo e a medula espinal, ou seja, o sistema nervoso. Elas são formadas basicamente por tecido conjuntivo, principalmente fibras colágenas. Essas meninges, elas vão estar dispostas em camadas e vão haver pequenas diferenças entre as disposições dos espaços das meninges dentro do crânio e aquelas que recobrem a medula espinal. Na nossa aula de hoje nós vamos focar nas meninges encefálicas. Nesse esquema, nessa imagem que nós desenhamos, o que a gente vê? Nós vemos aqui um corte, ok? Em que eu tenho a pele, certo? Que no caso aqui seria o couro cabeludo, uma vez que a gente está estudando o crânio. Logo abaixo da pele nós temos a aponeurose, que é uma fina camada de tecido conjuntivo, porém resistente, que vai fazer como se fosse um empacotamento do músculo, apesar de que nesta região aqui da calota, né, craniana, que é a calvária, nós não temos tanta musculatura, tantas fibras musculares, e sim a aponeurose, ok? Abaixo da aponeurose nós vamos ter o osso propriamente dito, que é a calota craniana. Só que a superfície desse osso, o folheto mais externo, tem um nome. É chamado de periósteo. É como se fosse uma casquinha que fica na parte externa do osso propriamente dito. Além do osso, nós vamos ter abaixo dele, né, as meninges, que vão seguir a seguinte ordem, de fora para dentro. A primeira é a dura mater, que é uma meninge mais espessa, resistente e que vai estar firmemente aderida à calota craniana. Ela também é chamada de pacmeninge. As outras duas meninges são mais finas, são a aracnoide e a pia mater, e são geralmente contíguas. Por isso que são chamadas as duas de leptomeninges, são mais finas e geralmente são contínuas, né, em sua estrutura em termos de fusão. Abaixo das meninges nós temos o tecido nervoso propriamente dito, que no caso aqui é o encéfalo, e nós destacamos aqui a substância cinzenta, né, que é o córtex cerebral aqui no caso, e a substância branca, que é um conjunto de fibras nervosas, principalmente mielinizadas. Entretanto, entre a aracnoide e a pia mater existe um espaço que é preenchido por uma espécie de estrutura em forma, ou que lembra uma teia de aranha, daí o nome aracnoide. Este espaço subaracnoide, pois está abaixo da aracnoide, ok? Ela vai formar o espaço subaracnoide, onde nós vamos ter a circulação do líquor, ok? Ou líquido cérebro-espinhal. Esse espaço subaracnoide também vai conter vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, eles vão ter, dentre outras coisas, a sua pressão, ok? A sua pressão sistólica, principalmente, sendo controlada pelo líquor, ou seja, o líquor forma um coxim, né? É uma barreira ou uma almofada, entre assim dizer, de proteção para que grandes aumentos na pressão arterial, né, sistêmica tenham menos repercussão aqui quando chegarem no cérebro, especialmente quando forem se aprofundar aqui para o tecido nervoso propriamente dito. Então aqui no espaço subaracnoide nós vamos ter a circulação do líquor, e esse espaço subaracnoide também está presente envolvendo a medula espinal, certo? De forma que esse líquor ele vai percorrer todo o sistema nervoso central. Mas observe que eu tenho um tufo aqui que se projeta da aracnoide e que vai perpassar aqui a dura mater e vai se projetar nessa estrutura aqui venosa, que é o seio sagital superior, por exemplo. Para que serve esse tufo, que é chamado de granulação aracnoide ou granulação aracnoide?
ela serve para a reabsorção do líquor. Então ela vai fazer a captação do líquor e transferi-lo para o sistema venoso, num processo bastante delicado e complexo que nós vamos estudar em aulas posteriores. Então, quando eu tenho uma inflamação, por exemplo, aqui dessa granulação aracnoide, ou quando de repente ela perde a capacidade de fazer a reabsorção desse líquor que está circulando no espaço subaracnoide para transportá-lo para o sistema venoso, nós podemos ter uma hidrocefalia, por exemplo. Bom, então nós já vimos que tem a dura mater, aracnoide e a pia mater, e que temos também o espaço subaracnoide. Observem aqui, antes de passarmos para os espaços meníngeos, que nós temos a pia mater que está próxima, né? Que está aderida ao tecido nervoso e acompanha em quase todo o trajeto esse tecido nervoso, ok? Dentro do crânio. Uma coisa importante que nós devemos falar é que a dura mater craniana, né? Ela tem dois folhetos. Um folheto externo, que é firmemente aderido à parte interna da calota craniana, que é também chamado de folheto ou membrana periosteal, porque ela é tão aderida ao osso, a parte interna do crânio, que é como ela praticamente faz parte daquela estrutura óssea, apesar de não ter a capacidade de realizar a osteogênese. E uma membrana de dura mater interna, o folheto interno, certo? Que vai estar relacionada aí com a formação de algumas pregas, algumas dobras que vão ser fundamentais na formação de algumas estruturas intracranianas. As meninges, além da função de proteção, são envoltórios que vão proteger o sistema nervoso central, elas têm também outras utilidades, como por exemplo, as meninges vão dar sustentação, vão ajudar na sustentação desses vasos, né? Que vão, artérias, veias, que vão chegar aqui para compor toda a anatomia aí do espaço intracraniano. Lembrando também que as meninges, elas vão ter, né, por ser tecido conjuntivo, elas vão servir para evitar grandes movimentações, certo, do encéfalo dentro da caixa craniana, de forma a minimizar, certo, possíveis impactos traumatípicos. Bom, então a dura mater tem dois folhetos, um externo, periosteal, no caso do crânio, certo? Um interno, que vai formar as pregas ou dobras da dura mater, e também vai formar alguns seios venosos, que a gente vai ver em aulas posteriores. Abaixo dela eu tenho a aracnoide. Entre a aracnoide e a pia mater, que são as leptomeninges, eu tenho o espaço subaracnoide. E esse espaço subaracnoide vai ser preenchido por líquor, ou líquido cérebroespinal. E por fim, a aracnoide vai projetar esses tufos, que são as granulações aracnoides, que vão servir para o processo de reabsorção e de circulação do líquido. Muito bem, aqui nós demonstramos a substância cinzenta desse trecho do hemisfério cerebral que nós desenhamos e a substância branca. E além disso, nós temos que fazer o seguinte apontamento, que existem espaços entre essas meninges, que são chamados de espaços meníngeos. Então, por exemplo, o espaço epidural, certo? Ou também chamado de extradural, ele é um espaço que vai estar entre o osso, no caso aqui a calota, lembra que a gente está falando de meninge craniana encefálica, e a dura mater. Só que nós falamos que este folheto aqui da dura mater externo, ou periosteal, ele é firmemente aderido à parte interna da calota da parte intracraniana do osso. Logo, eu não tenho esse espaço, né, na forma fisiológica. Naturalmente, esse espaço é virtual, ele não existe. Ele só vai existir, ele só vai ser preenchido em casos patológicos, como, por exemplo, hemorragias, no qual eu vou ter o deslocamento da dura mater, do osso, e esse espaço que é virtual vai se tornar real, preenchido por sangue, porém de forma patológica. Isso vai fazer com que haja uma compressão das estruturas que estão abaixo desse hematoma, por exemplo, e pode ocasionar inclusive a morte. Então, o espaço epidural ou extradural no crânio, né, intracraniano, ele é
virtual, ou seja, ele não existe fisiologicamente, diferentemente do espaço epidural ou extradural na medula espinal. Este sim existe e é preenchido principalmente por tecido adiposo e plexos venosos, ok? Então, na medula existe realmente um espaço epidural, fisiologicamente falando. No crânio, não existe espaço epidural ou extradural em condições normais, só em condições patológicas, e quando isso ocorre, a depender, né, do volume, a gente pode ter até um óbito ou então algumas sequelas graves aí neurológicas. Então, agora passemos para o espaço subdural. O espaço subdural, como o nome já diz, está abaixo da dura mater. Esse espaço vai estar entre a dura mater e a aracnoide. Aí vocês podem perguntar, Ricardo, esse espaço também é virtual? Não, esse espaço não é virtual. Entretanto, ele possui uma pequena quantidade de líquido, né, geralmente líquido cefalorraquidiano, apenas para deslizar as membranas dura mater por sobre a aracnoide, certo? É basicamente uma função aí de lubrificação. Só que existe esse espaço. Logo, se eu tenho porventura um sangramento subdural ou hematoma subdural, vai existir algum espaço fisiologicamente para poder eu preencher, né, com esse sangue. Se for pouca quantidade, a repercussão clínica geralmente vai ser pequena e o tratamento é acompanhamento, é conservador. E é o que geralmente ocorre, né? Por exemplo, se a gente tiver um traumatismo, né, bater a cabeça e romper algumas veias chamadas de veias emissárias, a gente pode ter pequenos sangramentos nessa região, certo? Subdural, ou nesse espaço subdural, causando aí o hematoma subdural, ok? Que a gente vai ver em seguida. E por fim temos o espaço subaracnoide ou subaracnoídeo, que vai estar entre a aracnoide, certo? E a pia mater, onde justamente vai circular o líquor e tem esta, que lembra, né, o aspecto de uma teia de aranha, daí o nome aracnoide. Bom, após falarmos isso, vamos correlacionar com a parte clínica. Então vejamos, no hematoma epi ou extradural, nós vamos ter justamente o espaço entre o folheto externo da dura mater e a parte interna da calota craniana preenchido por sangue. Ora, se esse espaço não existe fisiologicamente e patologicamente, ou seja, numa hemorragia, né, ocasionada por um traumatismo, ele está sendo preenchido por sangue, logicamente ele vai comprimir os tecidos que estão abaixo dele. Isso porque o crânio é um estojo ósseo fechado, não cabe mais nada. Então, quando eu tenho um componente extra, isso começa a gerar uma hipertensão intracraniana que pode ter diversas consequências, sequelas, danos neurológicos e também óbito, a depender, né, do tipo de hematoma, do tamanho do hematoma. Geralmente esse hematoma ele ocorre por ruptura de artéria meningea média ou meningea média, que é um ramo da artéria maxilar, principalmente na região dos ossos temporais, na parte escamosa dos ossos temporais, porque é onde essa artéria está mais em contato com a parte interna do osso, e esta lâmina aqui da parte escamosa do osso temporal ela é mais fininha, então um traumatismo, uma pancada, geralmente pode ter maior probabilidade de romper essa artéria meningea média, e aí causando um hematoma epidural. Na tomografia de crânio, nós vamos ter, né, nesse evento agudo, uma imagem hiperdensa em formato de lente biconvexa, né? Tem duas convexidades, certo? É o aspecto, mais ou menos, a aparência que nós vemos na tomografia de crânio no hematoma epidural ou extradural. No caso do hematoma subdural, nós vamos ter um acúmulo de sangue num espaço que é pequeno, né? Normalmente, fisiologicamente, como nós já falamos. É o espaço subdural, que fica entre a aracnoide e a dura mater. Geralmente, esses hematomas não têm muita repercussão clínica, certo? E são tratados de maneira conservadora, ou seja, acompanhar o paciente e observar a evolução. Raros casos são cirúrgicos. Esse tipo de hematoma, ele tem uma aparência na tomografia computadorizada de crânio, uma aparência semilunar, né? E essa aparência semilunar está sendo representada aqui nessa figura, também como uma estrutura na tomografia hiperdensa. E por fim,
nós vamos ter hemorragia subaracnoide. Observe que eu coloquei hemorragia e não hematoma. Por quê? Porque o espaço subaracnoide ele contém o líquido, e ele é difuso, né? Então, se eu tenho hemorragia ali, eu não vou ter um hematoma circunscrito em uma determinada região. Eu tenho o quê? Um sangue que vai se difundir por aquele espaço todo, inclusive se misturando com o líquido, e aí eu vou ter uma hemorragia subaracnoide. Eu vou ter uma hemorragia subaracnoide, e isso é demonstrado também com aparência, né? Por captação, né? Hiperdensa na tomografia computadorizada de crânio, só que eu não vou ver um hematoma localizado, eu vou ver todo o sistema, né, subaracnoide com sangue, sejam nas cisternas aracnoides, sejam em outras estruturas, né, por exemplo, ali nas estruturas que vão estar próximas dos ventrículos, os próprios ventrículos, né, que tem o líquido, e aquelas regiões que ficam ali na região próxima do sulco de Sylvius, né, por exemplo. Então, aqui na hemorragia subaracnoide, uma das principais causas é a ruptura, né, de um aneurisma cerebral. Então, o aneurisma cerebral roto, ele vai, né, em muitos casos, causar uma hemorragia subaracnoide, e essa hemorragia, a depender da extensão, a depender da artéria, ela vai necessitar de um tratamento cirúrgico ou um tratamento através de via percutânea, né, através de uma neuroradiointervenção, para poder tentar fazer o reparo dessa artéria que foi lesada e corrigir a causa, caso seja possível. Então, hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia subaracnoide. Para sabermos com segurança esses tipos de hemorragias intracranianas, nós temos que conhecer a anatomia das meninges, as suas funções e também dos espaços meníngeos. Além disso, nós precisamos saber, né, a anatomia topográfica regional dessa região aqui, dessa situação que são as meninges cranianas, porque os acessos cirúrgicos, neurocirúrgicos nessa região necessariamente vão, né, passar pelas meninges. E eu preciso saber como essas meninges estão dispostas, como nós enxergamos a aparência dessas meninges no momento do acesso, como elas se comportam, quais são as estruturas que estão se relacionando com elas, e assim sucessivamente, para poder compreender melhor o acesso cirúrgico e provocar, obviamente, o mínimo de lesão e ter sucesso aí na cirurgia. Mas também é importante para exames de imagem, para eu ter o conhecimento mínimo para identificar, por exemplo, uma imagem biconvexa e hiperdensa na tomografia computadorizada de crânio, no caso de um hematoma epidural. Ok? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, curtam, dê o seu like. Peço que se cadastrem no canal para a gente continuar tendo a oportunidade de fabricar, né, de elaborar nossos vídeos. E peço que divulguem, porque esse conteúdo aqui pode ser útil também para outras pessoas, porque a gente tenta trazer aqui de uma forma bem didática, de uma forma bem simples, procurando desenhar aqui, né, as imagens para que você possa entender de uma forma leve, de uma forma tranquila, os assuntos aí ligados a neurociências, nesse caso aqui ligado à neuroanatomia e um pouquinho de neurologia clínica. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.